Hoje vamos ver, vamos fazer uma aula de exercício, né? Exercício, digamos, de como iria ser o trabalho de vocês. Bom, a aula de hoje se trata sobre a determinação da área superficial específica. Então, o enunciado nos diz: a partir dos dados experimentais obtidos de volume específico adsorvido versus pressão relativa, determine. Perdão, tá caindo. Tem horas que cai mesmo, não adianta. Então, retomando. A partir dos dados experimentais obtidos de volume específico adsorvido versus pressão relativa, determine 1. A isoterma de adsorção-desorção. 2. Identifique qual é o tipo de isoterma segundo a classificação da IUPAC. 3. Aplicando a equação BET, determine o coeficiente angular e linear. 4. Determine a constante C. 5. Determine o volume de adsorbato na monocamada. 6. Determine a área superficial específica em metro quadrado por grama. E 7. Determine a curva de adsorção usando a constante C e o volume adsorvido na monocamada, VM, calculados, e compare com a isoterma experimental. Bem, este é um relatório que é dado por um equipamento que faz análise de fisisorção, tá? Este é um teste que eu fiz em 2006, há muitos anos. E este relatório fornece os dados de pressão relativa e volume de gás adsorvido numa amostra. E vocês vão receber, cada um de vocês vai ter um trabalho diferente, dados diferentes, tá? Ele contém 29 páginas, mas eu vou fornecer somente as duas primeiras, tá? Então, o que dá esse relatório? Nos dá a pressão relativa, que é medida no equipamento quando se atinge o equilíbrio, a cada determinada pressão relativa. Nos dá a pressão efetiva, o volume adsorvido e o tempo de equilíbrio. É um tempo programado que o equipamento faz, ok? Bom, então como vocês podem observar, a pressão relativa começa de 0,01 baixo e o volume adsorvido em centímetro cúbico por grama em condições padrão de temperatura e pressão. Aqui já dá em centímetro cúbico por grama, tá? Então não tem que dividir pela massa da amostra, porque a massa da amostra que foi utilizada para essa análise foi de 0,1301 gramas, mas aqui já fez a divisão. Então, observem os dados de pressão relativa, eles vão aumentando, tá? E os dados do volume também vão aumentando, até atingir 0,98, 98, 99. Ele não atinge 1, mas chega próximo de 1, que a pressão relativa a gente sabe que tem que ser até 1, onde a pressão de injeção do gás é igual à pressão de saturação. E temos o volume adsorvido, tá? E depois começa a desorção, depois começa a cair os valores de pressão, como vocês podem observar aqui. E obviamente o volume adsorvido vai aumentando e depois começa a cair. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, ou que vocês vão fazer quando receberem seu trabalho, é pegar esses dados de pressão relativa e volume adsorvido e colocar no Excel. Então, temos os valores de pressão relativa e temos os valores de volume adsorvido obtidos a partir desse relatório, certo? Bom, então todos esses dados aqui correspondem a essa análise que foi dada pelo equipamento. Então, a primeira pergunta é: determine a isoterma, né? Faça o gráfico da isoterma e identifique a que tipo de isoterma, segundo a classificação de IUPAC, ela pertence. Então, seleciona nesses dois dados
e vamos para esta opção e pronto. Já temos aqui a isoterma. Tá? Esse que é o gráfico que deu. Pode observar que de fato não chega a 1, tá? Mas muito próximo de 1. Vamos adicionar este título nos eixos. Esta seria a isoterma de a dissorção, ok? Aqui temos a pressão relativa P sobre P0, perdão, P0, e aqui teríamos, segundo os dados, o volume adsorvido em centímetro cúbico por grama, ok? Em centímetro cúbico por grama, em condições padrão de pressão e temperatura. Ainda podemos aqui ajustar a escala e deixar de 0 até 1. Pronto. Ok? Bom, já conseguimos observar claramente os dados. A curva de baixo seria a curva da dissorção, a curva de cima seria a curva da desorção. Aparece um loop de esterese que corresponderia a um tipo de esterese dos 4 que a gente já viu. Mas pelas características nós podemos dizer, primeiro, isoterma tipo 1 não é. Por quê? Porque não apresenta um platô, um patamar onde à medida que se aumenta a pressão, aumenta a quantidade, se mantém constante o volume adsorvido do adsorbato, não. A do tipo 2, há um aumento pronunciado inicialmente e depois um aumento menor, tá? Do volume adsorvido com o aumento da pressão. Então, seria uma isoterma tipo 2. Do tipo 3, ou seja, aqui você vê uma concavidade com respeito ao eixo de pressão relativa. Uma concavidade, não? A isoterma tipo 3 seria uma convexidade, né? Seria desta forma. Então, a isoterma tipo 3 não seria a responsável. A tipo 4 apresenta também uma concavidade, mas apresenta um loop de esterese em pressões relativas a aproximadamente 0,5 até 0,7. Aqui não, que indicaria a presença de mesoporos. Aqui não. Aqui está bem perto de 0,9. Então, e do tipo 5 seria uma convexidade com esterese, também não temos esse tipo de curva. Então, isto é característico de um mesoterma tipo 2, tá? Tipo 2. Primeiro, porque não tem platô, para dizermos que é tipo 1. E segundo, apesar de que não dá para observar os dados, porque poderíamos colocar o ponto 00, tá? Que o equipamento não coloca, o ponto 00, mas não se coloca esse ponto 00 porque não se consegue uma pressão tão baixa dentro do equipamento. Então, a menor pressão é esta, ou seja, há um aumento na dissorção e depois, assim, um aumento grande e depois um aumento um pouco menor à medida que se aumenta a pressão. Aqui em baixa pressão já se chega a um aumento grande, ok? Bom, depois precisamos determinar o coeficiente linear e o coeficiente angular, tá? Ou seja, temos que aplicar a equação de BT. Mas qual é essa equação de BT? A equação de BT é uma equação linearizada. E só para vocês lembrarem, a equação linearizada de BT é esta daqui. Ok? Que eu preciso para fazer o gráfico disto? Bom, eu preciso criar esta coluna, tá? Com esta informação e depois fazer um gráfico com a pressão relativa, porque esse seria o coeficiente linear e esse seria o coeficiente angular. Ou seja, a inclinação seria isto e o intercepto seria isto daqui. Ok? Tudo bem. Então, a partir dos dados que temos aqui, podemos sim colocar neste eixo, nesta coluna, esta expressão daqui. Só que aqui está em função do peso, né? E a gente viu que não necessariamente é o peso, pode ser o volume, porque os dados aqui são de volume, não de peso. Então, substituímos esse W pelo V, porque o equipamento nos deu dados de volume no adsorvido. Então, se o equipamento tivesse nos dado dados de peso,
aplicaríamos a equação de peso. Mas é só fazer essa troca. Bom, então precisamos dessa equação. E para isso precisamos os dados do volume para cada uma das pressões correspondentes. Eu vou colocar aqui a equação e vocês observam E1, ok? Sobre D3, que é o volume adsorvido, tá? Vezes o inverso da pressão relativa, porque vocês veem aqui você não tem pressão relativa, tem o inverso da pressão relativa, porque a pressão relativa é a pressão que se aplica no sistema sobre a pressão de saturação. Aqui você tem a pressão de saturação sobre a pressão do sistema. E menos 1, ok? Isso que você tem aí. Pronto. Aí você tem esse valor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar isto até os dados onde se atinge a curva da adsorção. E a curva da adsorção é atingida até a pressão estar muito próxima de 1. Tá? A pressão aqui muito próxima de 1. Que significa que aqui aconteceu a adsorção. Quando começa a cair a pressão relativa, estou na curva de desorção, essa que passa por aqui por cima. Tá? E a equação BT é só aplicada para a curva de adsorção. Ela pretende, ou seja, a intenção desta curva é calcular o volume adsorvido numa monocamada. Muito bem. Então, já que tenho isso, tudo bem, eu posso fazer o seguinte, fazer o gráfico de pressão relativa, tá? Mais ou menos até aqui, versus este termo de aqui, que é um termo da expressão linear da equação de BT. E pronto. E aqui vou fazer o gráfico. E que vou obter? Vou obter uma curva muito interessante, que eu queria que vocês prestassem atenção, porque supostamente seria uma expressão linear, né? Mas como que se uma expressão linear está dando uma curva? Ah, essa é uma pergunta muito boa. Então aqui eu vou colocar o título dos eixos, ok? Onde aqui continua sendo pressão relativa. E aqui, só deixa eu copiar isto daqui, para ser mais rápido. E aqui teríamos a expressão linear. Então, o que eu fiz foi isso, né? Basicamente, isto. Bom, segundo a teoria de BT, esta é uma expressão linear da isoterma, mas não está dando linear. Mas, se vocês lembrarem na aula passada, essa equação, ou essa teoria é válida somente para pressões relativas de 0,05 até 0,35. Se você pega toda a expressão da pressão relativa, você obviamente não vai encontrar essa linearidade e, consequentemente, você não consegue obter o termo do volume da monocamada. Então, o que precisamos fazer agora? Precisamos fazer então somente a partir da pressão relativa de 0,05 até 0,35, que é a condição onde acontece a linearidade. Não tenho 0,05, então vou pegar 0,06 e vou até 0,35. Da mesma forma, pego os dados correspondentes para esta expressão de aqui, 1 sobre V vezes o inverso da pressão relativa menos 1. E aí sim vou fazer o gráfico. E quando eu faço o gráfico, eu vou fazer dessa forma. Agora sim tenho uma expressão bem linear, muito boa, tá? E que vai me permitir calcular, determinar o coeficiente linear e o coeficiente angular, tá? Então, do jeito que está aqui, eu tenho a mesma coisa que anterior, então só vou adicionar aqui os eixos, título dos eixos. É assim como o equipamento calcula também. O equipamento calcula dessa forma mesmo. E aqui vou copiar isto daqui.
colar. Só para termos uma ideia de que estou relacionando com o que. Ok? Pronto, vou dar uma diminuída nesta minha fonte. Bom, como preciso coeficiente linear e angular, então tenho que fazer adicionar um ajuste de curva, né? Então clico com o botão direito aqui, tá? E digo adicionar linha de tendência. E ao adicionar linha de tendência, vou optar pela a tendência linear, tá? Eu preciso que tenha a equação e preciso também o R quadrado para saber o nível de ajuste, ok? Aqui já ajustou, tá? Já tenho o coeficiente angular e o coeficiente linear, só que esse coeficiente linear está com, assim, é 0,007. Eu queria que tivesse mais casas decimais. Então tá bom, então para que ele tenha mais casas decimais, eu preciso ir em número, né? Cadê número? Isso. E eu preciso que ele tenha pelo menos umas 6 casas decimais. Isso. Umas 6 casas decimais que eu acho que eu... Tá bom, tá de bom tamanho. Já tenho valores suficientes. E pronto. Então vocês verificaram que de fato eu não posso escolher para aplicar a equação na sua versão linear todos os dados da curva de adsorção, porque ela se desvia da linearidade. Se desvia e não está valendo mais. E por que esses dados iniciais? Porque esses dados são aqueles onde está contido o volume que forma a monocamada, o volume de adsorbato que forma a monocamada. E aqui já posso colocar, certamente, os valores do intercepto e da inclinação. Tá? Então aqui eu tenho os valores do intercepto e da inclinação. Pronto. Que eu tirei da equação daqui de cima. Tá? O intercepto é 1 sobre V e a inclinação é C menos 1, volume da monocamada, e a constante C, que é a constante empírica. Bom, agora eu preciso determinar algumas outras variáveis. Então, para isso, eu vou fazer uso das outras equações que a gente já viu também. Tá? Vamos começar pelas equações do intercepto, que já sabemos que isto com isto, ok? Depois da constante empírica, que seria a relação da inclinação sobre o intercepto. E depois teríamos a equação do volume da monocamada, tá? Que tudo é tirado da equação de cima, da equação da expressão linear, tá? Do volume da monocamada, tá? Finalmente estaríamos usando a equação do volume da monocamada, só um instantinho, mas em termos de metro cúbico e não de centímetro cúbico, porque aqui está em centímetro cúbico, né? Na isoterma está em centímetro cúbico, como vocês podem observar aí. E depois vamos precisar da área da seção transversal. Bom, primeiro vamos calcular a constante C. Para calcular a constante C, relacionamos S sobre I mais 1. Então, S sobre I mais 1 é a equação que vocês estão observando aqui. Vou relacionar estas duas variáveis que saíram do ajuste linear. E temos a constante C. Observem que a constante C é maior que 2. E pela teoria, constante C menor que 2 fornece característica de isotermas tipo 3. E constante C maior que 2 é característica de isotermas
tipo 2. Então, é mais um valor que corrobora que a isoterma é do tipo 2. Vamos agora calcular o volume da monocamada. Para calcular o volume da monocamada, temos que fazer esta relação. Tá? Temos o intercepto e a inclinação. E ok. E colocamos aqui esses dois valores. E obtemos um valor de 17,60. Só vou clicar aqui para vocês verem de onde tirei essas informações. Tá? Dessas duas. Porque o intercepto é I, a inclinação é S. E só que este valor de aqui vai ser em centímetro cúbico por grama. E a rigor sempre se utiliza metro cúbico por grama. Perdão, metro quadrado por grama, que é a área que nos interessa. Então vamos ter que multiplicar isso por um fator para encontrar em metro cúbico. Esse fator é 0,00001 para transformar centímetro cúbico em metro cúbico. Certo. Bom, até aí está tudo bem. Que outro valor também é importante? A área da seção transversal. Qual foi o gás utilizado? Geralmente aparece aqui. Tá? O gás adsorvível foi o nitrogênio. Tá? Como está aqui, então a gente já sabe que esse é o gás. E pela teoria a gente sabe que esse volume, ou área, perdão, da seção transversal em nanômetros para o nitrogênio é de 0,162 nanômetros ao quadrado. Mas para termos as unidades corretas, precisamos transformar esses nanômetros em metro quadrado. E aí simplesmente vamos multiplicar esse valor pelo fator de conversão para transformar os nanômetros quadrados em metros quadrados. Tudo bem. Também vamos precisar o quê? O número de Avogadro, tá? Mas por que o número de Avogadro? Bom, aqui faltou colocar a equação da área, mas mais na frente eu vou colocar a equação da área, tá? Vamos ver. O número de Avogadro, este número daqui, que já sabemos, é teórico, cuja unidade é mol a menos 1, tá? E bom, com isso a gente precisa calcular o volume, ou a capacidade da monocamada, ou seja, o número de mol, tá? Isso, vou extrair, espera aí. Só um momento. Preciso colocar a equação para que vocês saibam qual foi a equação utilizada aí, nesse caso. Porque já tenho o volume da monocamada. Nos falta a área. Isso, para calcular a área. Para calcular a área, a gente já viu na teoria que se utiliza esta equação daqui. Que é igual ao número de mols da monocamada vezes o número de Avogadro vezes a seção da área transversal da molécula de nitrogênio. Ok? Bom, para calcular o número ou a capacidade de monocamada, o número de mols da monocamada, então nós precisamos de uma equação um pouco alterada, um pouco com uma variação, tá? Onde o número de mols da monocamada é igual à pressão em condições padrão vezes o volume do gás dissolvido na monocamada sobre a constante dos gases vezes a temperatura em condições padrão vezes o número de Avogadro e vezes a área da seção transversal. Então precisamos, como dado de fato, as condições padrão. Por isso que eu coloquei aqui do lado essa tabelinha, as condições padrão, pressão, temperatura e a constante dos gases, tá? Colocando sempre os dados mais precisos mesmo, tá? Que vou colocar quais seriam esses dados. Tá? No caso da pressão, é uma atmosfera, mas para normalizar as unidades em Pascal seria 101.325 Pascal. A temperatura em Kelvin seria 273,15 Kelvin. A constante dos gases em Joule
por mol vezes Kelvin, tá? E teríamos todas essas variáveis. E aí já podemos aplicar esta equação. Esta equação nos diz que multiplicamos o volume da monocamada obtido aqui, mas como metro cúbico, vezes a pressão em condições padrão, por isso eu coloquei aqui, entre parênteses, como um subscrito, condições padrão, a temperatura padrão, a constante dos gases e tudo mais. Então, inicialmente vamos calcular esse volume da monocamada. O volume da monocamada é só aplicar a equação dos gases mesmo, tá? Então, vou colocar aqui. E vocês vão ver o que estou correlacionando. Estou correlacionando pressão, temperatura, o R e o volume da monocamada. Pronto. Isso me deu este valor de mol por grama. E finalmente aplico a equação, esta equação de aqui de cima, que multiplico pela constante de Avogadro, pelo número de Avogadro e a área da seção transversal. E vou colocar essa equação aqui. Pronto, só para vocês saberem o que estou correlacionando aqui, tá? Número de Avogadro, número de mols da monocamada, área da seção transversal em metro quadrado, ok? Clico e obtenho o valor da área específica BT. Por que não preciso dividir pela massa da amostra, né? Porque o volume da monocamada, do gás dissolvido na monocamada, já está em função da massa da amostra. Então, por isso, não preciso dividir pela massa da amostra. Porque, a rigor, se vocês observarem aqui, é o PZ 0,1301 grama. Mas ele já deu os valores sem volume dissolvido de centímetro cúbico por grama. Ok? Então, estaria aqui com o valor da área específica deste material. Então, o que vocês observaram aqui é a partir dos dados experimentais, encontrar os dados linearizados da isoterma, tá? Mas que eles de fato não são lineares em toda a extensão da pressão relativa. Não. Eles são lineares somente em uma faixa estreita, né? Não são lineares em toda a expressão dos valores de pressão relativa. Isso é muito interessante, porque isso que eu mencionei na aula passada, na semana passada, e falei que, de fato, vocês iam verificar que eles não são lineares, não respondem, né? São lineares somente nesta parte inicial, porque é onde se acredita, né? Toda a teoria se sustenta que nesta faixa de pressão é que se forma a monocamada. E a teoria se sustenta em determinar esse volume da monocamada, tá? Assim, com as assunções que apesar de se atingir a monocamada, não necessariamente as moléculas estão cobrindo toda a superfície, senão já podem estar formando uma segunda e terceira camada em algumas regiões. Mas, estatisticamente, as moléculas da segunda e da terceira camada seriam as que ocupariam toda a área coberta da superfície da amostra. Tá? Por isso que a escolha desta faixa de pressão relativa. Então, vocês vão ter que fazer isso mesmo para calcular. Bom, então, fica claro dessa forma, como vocês vão fazer. E o que resta agora é, em função destes dados, da constante C, agora vamos determinar a nova isoterma, né? Ou seja, qual seria a isoterma teórica, né? Como ficaria essa isoterma teórica? Tá? Então, só para vocês lembrarem, a equação de BT, essa equação de BT é desta forma, tá? Ele chega na equação desta forma. Esta daqui é a equação linearizada, né? Esta daqui é a equação que ele chega mesmo. Que essa equação está em função do número de mols da monocamada, dissolvido em função da monocamada. Perdão. Deixa eu vir aqui. E expressado em função do volume seria esta daqui. Ok? Bom. Então, se eu quiser construir uma isoterma, eu posso me dar valores arbitrários de pressão relativa, que vai de 0 até 1. Tudo bem. Mas eu precisaria da constante C, que é uma constante empírica, e do volume da monocamada. Então, a rigor, se não tenho essas duas constantes, não posso fazer nada.
E isso é possível obtê-lo a partir dos dados experimentais e da equação linearizada. Então, agora esta expressão, posso transformá-la numa expressão do volume adsorvido em função da pressão relativa. Então, eu vou me dar valores de pressão relativa que podem ser estes mesmos que o equipamento já deu. Exatamente, podem ser, ou pode não, pode também será qualquer um. Mas vou usar esses daí. Vou utilizar a constante C, tá? Que eu calculei a partir dos dados experimentais, e o volume da monocamada, e vou tentar reproduzir a isoterma a partir desta equação, ok? Então vamos ver como é que ficaria essa isoterma com esses valores. Então, primeira coisa que eu vou fazer, depois eu coloquei 4 colunas aqui, eu vou encontrar um volume adsorvido calculado, tá? Não experimental, senão calculado, que seria este daqui. E para esse volume adsorvido calculado, vou utilizar a equação de BT, não na sua forma linear, senão na sua forma definida, deduzida, e vou fazer o seguinte, vou pegar os valores da pressão relativa, obviamente, tá? Vou pegar os valores de quê? Da constante empírica e do volume da monocamada, tá? Aplicando esta equação de aqui, do jeito que está aqui, vocês podem observar, ok? E pronto. E aí começo a encontrar o primeiro volume adsorvido calculado. Então eu vou arrastar, tá? Vou arrastar aqui, ok? E até a desorção. Pronto, já tenho esses valores aí. E o que eu vou fazer ali? Primeiro eu vou adicionar a este gráfico essa nova curva. E vamos ver se o calculado coincide com o experimental. Então, para fazer isso, eu preciso ir aqui em selecionar dados, tá? Adicionar, tá? Calcular, vou colocar o nome desses dados. Para os valores do eixo X, vou botar os mesmos da pressão relativa que o equipamento me deu. São os valores que se atingiu o equilíbrio, né? Tá? E para o eixo Y, vou colocar estes aqui, que são os que calculei em função da equação de BT, tá? Mas só que agora estou com a constante empírica, ok? E pronto. E se digo, bota aí, vamos ver. E observem. A isoterma calculada difere tremendamente da isoterma experimental. Então, vamos tentar ver assim a partir de que ponto ela se afasta. Eu vou botar aqui 140, tá? Que era o limite onde conseguimos enxergar a isoterma toda. Então, veja, ela começa, tá? No início não coincide muito bem também não, tá? No início, impressão muito baixa, tá? Mas ela é muito coincidente nesta faixa, que é justo a faixa onde a gente seleciona para utilizar os dados na sua versão linearizada. A partir de 0,4, 0,5, 0,45, há um afastamento da isoterma calculada, tá? da isoterma de adsorção calculada, com a isoterma experimental. O que indica que a equação de BT atende muito bem somente para determinar a área da seção, a área específica, a área superficial específica. Mas não atende para você construir uma isoterma, caso você saiba a constante empírica C e a constante e o volume adsorvido na monocamada. Ok? Então, fica muito claro o que vocês têm que fazer. Então, eu vou retomar aqui a aula, pelo menos essa parte do PDF, perdão, do PowerPoint, que vai estar no Moodle. Então, nós precisávamos tudo isto, determinar a isoterma de adsorção e de desorção, identificar qual é o tipo de isoterma, segundo a classificação de Upaki, aplicando a equação BT, determinar
o coeficiente angular e linear, obviamente aplicando a forma linearizada da equação BT. Depois determinar a constante C, a partir desses coeficientes angular e linear. Depois determinar o volume de adsorbato na monocamada. Depois determinar a área superficial específica e, finalmente, determinar a curva de adsorção usando a constante C e o volume adsorvido na monocamada calculados e comparar eles com a isoterma experimental. Então, nós pegamos esse relatório de um equipamento, tá, que fez uma análise para uma dada amostra, uma amostra X, tá, que a amostra está codificada aqui. Tá? Na verdade, foi uma mistura de uma amostra de óxidos mistos, foi óxido de cobre, óxido de zinco e óxido de alumínio, ok? E peguei os dados de quê? Que dados foram pegos desse relatório? Que vocês vão receber essas duas folhas. Cada aluno vai receber um relatório diferente, mas obviamente não relatório completo, né? Porque no relatório completo está todos esses resultados da área. Vocês vão receber somente os dados da isoterma. Vocês vão pegar somente estes dois dados. Os dados da pressão relativa e os dados do volume adsorvido. Por quê? O que vão fazer com esses dados? Vocês vão colocar esses dados no Excel para fazerem a curva, a seleção dos dados, a linearização e tudo mais. A determinação do ajuste da curva, pegar o coeficiente linear e angular e isso tudo. Bom, com isso vocês então vão fazer a isoterma, tá? Aqui eu tenho a isoterma que foi feita no Excel. Tá? Sempre de 0 até 1, tá? E sempre colocar na escala o volume adsorvido, está em centímetro cúbico por grama, tá? Identificar qual é o tipo de acordo com essa isoterma, dos 6 tipos que a gente viu na teoria, qual seria o tipo de isoterma, ok? Aqui eu fiz uma diminuição, assim, peguei essa seção menorzinha para ver que de fato aqui há um aumento na dissolução grande, e numa baixa pressão aumenta razoavelmente o volume adsorvido, e a partir daqui é um aumento menor, mais tênue, né? Mas há um aumento. Ou seja, há uma concavidade, porque aqui não dá para apreciar muito bem, mas se você amplia o gráfico numa faixa de pressão relativa menor, consegue observar que há uma concavidade da curva com respeito ao eixo de pressão relativa. Ok? E bom, com isso só já podemos definir que é isoterma tipo 2. Se fosse para ser isoterma tipo 1, aqui teríamos que ter um platô. Ou seja, à medida que se aumenta a pressão relativa, não há mais aumento do volume adsorvido. Então, esse seria o platô. A isoterma tipo 3 não apresenta uma concavidade com respeito ao eixo de pressão relativa, senão uma convexidade, tá? E geralmente esse tipo de isotermas não apresenta nesse ponto de inflexão onde se supõe se encontra o ponto do volume da monocamada. Tá? A isoterma tipo 4 é muito semelhante à isoterma tipo 2, com uma concavidade, só que há um loop de esterese em pressões relativas em torno de 0,4, 0,7, menor, tá? E cujos braços, um deles, pelo menos o de desorção, é vertical. E aqui não temos isso. Nós temos uma esterese bem mais do lado direito, perto da pressão relativa de 1, tá? O que indicaria aqui a presença de macroporos. Então, certamente temos uma isoterma tipo 2 com esterese de macroporos, característica de macroporos. Ok? Então, já identificamos isso, temos então isoterma tipo 2. Bom, aplicando a equação BT, determinamos o coeficiente angular e linear. Esta é a expressão da isoterma BT, tá? Que não é mais do que uma expressão, uma forma de uma equação linear, y igual a b mais a vezes x. Então, eu preciso desses dados da pressão relativa e do volume adsorvido desse relatório, tenho que colocá-los no Excel. E depois preciso encontrar esta expressão, tá? Que é 1 sobre V, tá? Vezes o inverso da pressão relativa, tá? Muito cuidado com isso, que o aluno comete muitas vezes esse erro, não repara que é P0 sobre P,
E aqui é P sobre P0, essa é a pressão relativa, este é o inverso da pressão relativa, menos 1. E eu vou fazer inicialmente o cálculo desse valor para todas as pressões até a pressão próxima da pressão de saturação, da pressão relativa igual a 1. Muito próximo. Somente para vocês verificarem que, de fato, essa linearização não se dá em toda a extensão da pressão relativa. Se não se dá até um certo ponto, né? Em pressões relativas maiores, então, isso já se afasta da linearidade. Então, para vocês verificarem que esta forma linear da equação BT foi definida especificamente para pressões relativas menores com o intuito de calcular o volume da monocamada. Porque em pressões relativas mais baixas, onde essa monocamada, seja a monocamada real, a monocamada estatística, na verdade é a estatística que a gente vê pela teoria, né, as assunções de BT, que se formam segunda, terceiras camadas e tudo mais, é que se encontra esse volume da monocamada, ok? Então, se seleciona somente, como disse, na teoria a gente falou que a pressão relativa que deve ser utilizada, né, para essa linearização deve ser de 0,05 até 0,35, ou seja, somente esta seção, esta parte, né? Em alguns casos vocês vão ter o 0,05, aqui não tem, então peguei o dado superior, né? Imediatamente superior. Aqui já tinha 35, então tá valendo, tá bom. Inclusive não precisava pegar assim, dados intermediários, eu posso pegar somente 5 pontos, e aqui também, isso também, né, é válido, os valores não vão mudar muito não, ok? E só selecionando estes dados, eu consigo citar agora a expressão linear, tá? E faço o ajuste de uma linha de tendência. E um detalhe, algumas vezes vai dar o coeficiente linear muito pequeno, aqui vocês veem 0,00718. Então, vocês precisam ter pelo menos 6 casas decimais. Tá? Outro detalhe, não pode dar negativo. Se deu negativo, tá? Houve algum problema na análise. Tá? Não pode dar negativo. Tá? Isso é uma parte das assunções da teoria BT. Então tem que ser um coeficiente linear positivo. Se dá negativo, é o equipamento está com algum problema de calibração, alguma coisa desse tipo. Então não pode dar negativo. Ok? Bom, e as casas decimais são bem importantes, principalmente aqui, porque passam às vezes muito perto do zero, mas precisam ser definidas com pelo menos 6 casas decimais. Então, com esses dados, sabemos que o coeficiente linear é 1 sobre o volume da monocamada vezes C. E tanto o intercepto quanto a inclinação se tiram daqui, do ajuste da equação. E vejam que o ajuste foi muito bom, né? 0,9949. É um ajuste bastante bom para este tipo de análise. Então, removemos esses valores da equação ajustada, ok? E agora, primeiro calculamos a constante C, que é uma constante empírica, que é o que eu fiz no Excel. E isso é determinado em função do coeficiente angular e linear, mais 1, tá? Faço essa continha, também faço no Excel, simples. E tenho essa constante. Essa constante é adimensional, ok? E ela já, pelo valor que ela tem, ela já me diz, olha, isso não é, digamos, não é um material, não é um tipo de isoterma de microporos ou mesoporos, sei lá, é uma isoterma do tipo 2, tá? Um isoterma tipo 2. Com valores menores que 2, aí a coisa muda, né? Bom, valor de C maior que 2 confirma a isoterma tipo 2. Então é muito importante esse valor, tá? É bastante importante. Na teoria a gente menciona quando é menor que 2 que acontece. Bom, agora determinamos o volume de adsorbato na monocamada. Precisamos ainda de S e I, ok? Sabemos que o volume de adsorbato, trabalhando aquela equação linearizada, seria igual a isso, né? E considerando o coeficiente angular e linear, isso seria uma expressão dessa forma. Então, vocês só vão pegar esses valores mesmo. É muito simples, tá? E se encontra o volume da monocamada, só que em centímetro cúbico por grama, porque é o que o equipamento dá.
O equipamento não dá em metro cúbico. E nós precisamos metro quadrado, né? A expressão mais do sistema internacional. Então, precisamos transformar isso para metro cúbico. Então, transformado para metro cúbico, temos que multiplicar por um fator que transforma centímetro cúbico em metro cúbico e temos já o volume da monocamada, que, aliás, é o volume específico, porque está dividido pela massa usada nessa análise, né? Geralmente se usa muito pouco, é pouquinho que se utiliza. De 0,2 a 0,8 é o que sempre o pessoal que vende o equipamento sugere, o próprio manual sugere. Não pode usar massas muito pequenas, nem muita quantidade de massa também não. Então, senão aí começa a dar erro. Então, às vezes esse coeficiente pode dar negativo quando, por exemplo, a pessoa usou muito próximo do limite inferior. Também acontecem essas coisas, é muito comum. Bom, agora determinar a área superficial específica em metro quadrado por grama, ok? Para isso precisamos de esta equação, ok? Por que essa equação? Porque na verdade a gente não tem peso, né? Esse equipamento não dá em função do peso, dá em função do volume. Esse volume pode ser transformado em número de mols. Para isso só precisamos utilizar a equação dos gases ideais. Aqui sabemos que Nm é o número de mols na monocamada em condições padrão de temperatura e pressão. AX é a área da seção transversal do adsorbato, que já vimos que está tabelada, e que dependendo da amostra, né, dependendo da superfície, algumas vezes essa área não é exatamente 0,162, mas para esse caso a gente sempre utiliza essa. Geralmente sempre se utiliza, raramente eu vi mudar esse valor. Embora a teoria fale que não, que por exemplo, em superfícies hidroxiladas, essa área não é bem 0,162, não, 0,13, por exemplo, 13, né? Mas eu nunca vi isso sendo aplicado. A teoria fala que tem que ter muito cuidado. E o número de Avogadro? Bom, para encontrar o número de mols da monocamada, precisamos do volume da monocamada, que acabamos de determinar, a pressão e a temperatura em condições padrão e a constante universal dos gases. E tudo isso em unidades compatíveis, né? Pressão em Pascal, o R em Joule por mol vezes Kelvin, a temperatura em temperatura absoluta, sempre os valores mais próximos, mais bem definidos possíveis, porque algumas vezes o aluno coloca 10 elevado a 5. Não, bota 101.325, que é mais seguro de ter um valor de área bem preciso. Ok? O valor da monocamada foi determinado com 1,76 vezes 10 a menos 6 metro cúbico por grama. A constante dos gases tem que estar já disse em Joule, né? 8,31. O número de Avogadro também. E a área da seção transversal em metros, para poder ser utilizada aqui. Tá? Como disse, isto é um consenso, né? Embora se acredite, né? já tenha até estudos onde se sabe que essa área não tem esse valor, porque depende, né, da superfície, e a molécula de nitrogênio certamente ela tem a capacidade de se polarizar. Porque as forças de Van der Waals acabam gerando certa deformidade, né? Porque se assume a molécula de nitrogênio como se fosse uma esfera, né? Mas ela pode estar alongada, dependendo da superfície. Bom, substituímos esses valores, tá? Aqui vocês veem a pressão, o volume da monocamada, a constante, o número de Avogadro e a área da seção transversal, e encontramos a área mesmo, área superficial específica porque está dividida pela massa, tá? Obviamente. Dessa amostra como sendo de 76,65. Bom, muitos pesquisadores, quando você apresenta um artigo num congresso e começa a colocar a área deu 76,65, criticam muito a segunda casa decimal, até a primeira. Dizem que o equipamento não tem a capacidade de dar assim essa precisão tão grande de 2 casas decimais. E o relatório até dá. O relatório dá até 3 casas decimais, se não me engano. Mas não é necessário botar essas casas decimais. É muito, muito difícil. Até porque o equipamento não dá uma margem de erro também. Não tem um erro, nem cada pressão, volume dissolvido foi quanto, mais menos quanto. Não dá. É bem complicado. Então, por isso essa técnica acaba sendo um pouco questionada. Tá? Mas, embora seja questionada por esses motivos, ela é universalmente usada. Porque mais
prática, mais viável, mais barata e dá valores mais próximos do que realmente seria a área da superfície específica de uma amostra. Geralmente, os pesquisadores, quando trabalham com esses materiais em pó, o que querem é comparar um material com outro, que provavelmente foram sintetizados. Eu quero nanopartículas de óxido de cobre comparadas com nanopartículas de óxido de zinco preparadas por métodos iguais. Então, qual tem mais área? Então, nesse método pode comparar. Pode ser que esse valor não seja o real, né? Mas você pode saber que, bom, essa deu 200 metros, a outra deu 100. Tem muita mais área do que a outra. Isso sim. Então, para efeitos comparativos, no mesmo equipamento, então é válido esse método sim. Ok? Bom, e aqui finalmente diz, determine a curva de adsorção usando a constante C e o volume adsorvido na monocamada VM calculados e compare com a isoterma experimental. Então nós partimos da equação de BET, tá? Que é essa equação que está ali. Tá? Não é a sua expressão linearizada. Este N daqui a gente já viu que pode ser W de peso ou V de volume. Tanto faz, ou um ou outro. Tá? Nós transformamos este número de mãos em volume, ok? E o que faz esta equação? Bom, para uma dada pressão relativa com uma dada constante e seu volume adsorvido na monocamada, eu consigo calcular para essa dada pressão relativa um volume de gás adsorvido na amostra, ok? Ou seja, eu preciso calcular este V para valores de pressão relativa que eu vou medir arbitrariamente de 0 a 1. E, obviamente, preciso para isso conhecer o C. O C empírico só pode ser determinado realmente a partir de um equipamento, né, dessa técnica, e também o VM também é uma coisa que se calcula a partir dessa equação linearizada. Mas eu posso fazer agora com isso, ver se ela está valendo para toda a extensão, fazer o inverso, né? Então, se conheço o valor de C, 79,13, o volume da monocamada e pronto. E aí vou aplicar nesta equação daqui, vou me dar valores de pressão relativa, tá? Diferentes, e observo que tenho o quê? Eu tenho, aqui eu só fiz questão de colocar a curva da distorção, tá? Porque da distorção a gente não tem equação para isso. Só coloco a curva da distorção, que são esses círculos abertos em vermelho, tá? E experimentalmente eles têm esse formato, tá? E o experimental e o calculado, tá? Que em baixíssimas pressões relativas ele não é coincidente com os dados experimentais, mas a partir, eu diria, de 0,05, 0,06, já coincide quase que perfeitamente com os dados experimentais, o que valida tremendamente a teoria BET. Valida. Isso corrobora que essa teoria está certa, é correta, e ela permite, de fato, calcular o volume da monocamada. Tá? Quando se atinge determinadas pressões relativas, então começa o afastamento, tá? Da curva calculada da curva experimental. Tá? E bom, a partir daqui a gente sabe que começa a distorção de forma mais proeminente da bicamada, da tricamada, da tetracamada, ou seja, a formação da saturação, né? Os mesoporos, eventualmente aqui tinha macroporos. Os macroporos começam a ser preenchidos nesta região daqui. Aqui há um aumento em pressão relativa razoavelmente grande. Aí há um aumento bastante grande do volume adsorvido. Esse é o preenchimento dos macroporos. E os macroporos não são nada mais do que os espaços entre as partículas. Não é nada mais do que isso, tá? Porque não se fabrica, não se sintetiza amostras com macroporos. Geralmente são espaços entre partículas. E aqui vemos que há um aumento interessante, tá? E esse aumento da pressão do volume adsorvido em pressões relativas razoavelmente maiores não é possível de ser determinado com esta equação, até porque esta equação ela vem de uma série de hipóteses, né,
que todos os sítios são equivalentemente energéticos, que se forma, antes de se completar uma monocamada, se forma uma bicamada, se dissolve uma segunda camada, uma terceira camada, e todas essas coisas mais, mas de que, de qualquer forma, em algum momento dado se tem o valor da monocamada estatística, né? Aquela que, apesar de não ter toda a superfície coberta com uma molécula do adsorvível, que se torna adsorbato, o que já está formando uma segunda e terceira camada corresponderia à monocamada, a esse gás adsorvido em toda a superfície desse material. Então, isso é a teoria, por isso que somente essa teoria é válida para essa faixa de pressão relativa. Tá? E isso corrobora perfeitamente o que tem que ser feito e como que a partir disso se calcula a área BT.